Olá pessoal, dando continuidade aqui às nossas aulas demonstrativas do Bootstrap. Hoje eu quero mostrar para vocês quais são os componentes que o Bootstrap já traz implementado. O que é um componente do Bootstrap? É um elemento HTML ou um conjunto de elementos já formatados, já estilizados, usando as folhas de estilo CSS, que é as folhas de estilo em cascata que o Bootstrap oferece para a gente. Acessando o site do Bootstrap, que é esse endereço aqui, getbootstrap.com.br, vocês vão clicar no link documentação, lá na parte superior esquerda, e descendo aqui, vocês vão clicar em componentes. Fiquem à vontade por navegar por todo esse site, tem muita informação aí, informação escrita de uma forma bem simples, bem direta, bem prática, com exemplo de código. Mas como não dá para a gente passar por todas essas informações, e até porque a gente não conseguiria assimilar tudo de uma vez só para começar a implementar, eu vou mostrar hoje para vocês só os componentes agora, e aí nas próximas aulas a gente vai usar alguns desses componentes. Eu vou mostrar aqui alguns e quando a gente for implementar, a gente vai usar menos componentes ainda. Vocês vão perceber que não precisa de todos os componentes que o Bootstrap oferece para a gente criar telas para o nosso sistema web, apenas alguns. Mas fiquem à vontade em brincar com outros componentes e expandir e também expandir o escopo do nosso projeto. Então, quando vocês clicam aqui em componentes, essa página aqui, a primeira dela, é o alerta. Então, aqui no canto esquerdo tem todos os componentes que o Bootstrap traz para a gente. Então tem componentes de mensagem de alerta, botões, criação de cards, menus drop-down, formulários, modais, barras de navegação, enfim, barras de progresso. Um dos componentes que a gente vai usar é esse componente aqui de alerta, quando a gente quer mostrar uma mensagem para o usuário. Olha só que interessante. Ele tem vários tipos de cores já definidas. Onde que ele puxa essas cores? Lá do arquivo CSS do Bootstrap. E como que a gente mostra a mensagem para o usuário com esse aspecto aqui? O código é um código muito simples. Ó. Isso aqui nada mais é do que uma div, um elemento div. Só que é uma div estilizada. Qual que é o estilo? Ele tem dois estilos, alert e alert primary. Esses dois estilos combinados dá esse aspecto aqui à minha mensagem de alerta. Supondo que seja uma mensagem de erro, seria interessante a gente mostrar esse estilo aqui, essa parte visual. Para mostrar essa parte visual é esse código aqui. Ó. Ao invés de trocar por primary, a gente vai colocar danger. Ele já troca as cores, tanto da div, quanto da borda, quanto do conteúdo da div. Isso aqui é um recurso bem interessante. Aqui embaixo ele mostra como que a gente coloca links dentro desses alertas, porque pode ser uma mensagem, por exemplo, de erro, para você clicar no link e te levar para uma página de ajuda, ou para você corrigir esse erro dentro do sistema. Aqui ele também mostra como que a gente insere links dentro desses alertas, um conteúdo adicional que seria um alerta com um texto maior aqui, um texto menor aqui embaixo, uma barra de divisão e um conteúdo adicional embaixo. O código é esse aqui. Ó. Então, para criação desse título aqui, eu vou usar um H4, eu tenho a classe alert heading. Esse texto aqui de baixo é um parágrafo. Okay? Essa linha aqui é uma HR simples. E esse texto aqui de baixo um parágrafo. Então, assim, ele mostra o nome do componente e as variações possíveis. Tem também os acionadores de JavaScript, os métodos aqui que a gente vai ver de forma mais detalhada para frente. Então, esse aqui é o componente alerta, mas tem, por exemplo, outros componentes aqui. Por exemplo, o componente botões. Você pode escolher qualquer um desses. Já vem os botões formatados aqui. Então,
código desse primeiro botão é esse aqui de baixo, né? Esse aqui secundário é esse aqui. Tem também, eu posso criar botões sem o preenchimento interno, mas quando eu passo o mouse, ele pinta para mim, né? De acordo com a cor definida. É só eu trocar a classe dentro dele. O botão é o mesmo. O código HTML para criar esse botão é o mesmo. O que muda é a classe dele. Por exemplo, botão simples aqui é o BTN Primary, que é esse aqui. Okay? Se eu trocar essa classe aqui, BTN Primary, por BTN Outline Primary, simplesmente adicionando esse outline aqui, né, que é o nome de outra classe, né, ele já fica com esse aspecto, já muda totalmente. Se a gente fosse construir esse estilo aqui em CSS, a gente demoraria alguns minutos. Já está pronto aqui, inclusive com variações de cores diferentes. Eu posso também alterar o tamanho desse botão. Posso alterar de forma direta, né, com CSS inline, mas o Bootstrap também traz tamanhos padronizados, né? Botão normal, botão grande e botão pequeno. Por quê? Se você quer padronizar o aspecto visual da sua aplicação, você ter que alterar o tamanho desse botão inline diretamente no elemento com CSS para todo mundo, você vai ter que usar o mesmo tamanho para todo mundo. Então você tem que padronizar. No caso do Bootstrap, ele já traz para a gente duas variações de botão. O BTN LG de Large e BTN SM de Small. Ou botão grande ou botão pequeno. Feito isso, o botão fica grande ou fica pequeno, tamanho fixo. Se você pensar assim, não, esse botão grande aqui, eu queria que ele fosse um pouquinho maior, mas aí eu queria que ele fosse maior em toda a aplicação. Você abre o código CSS, procura por esse estilo aqui, BTN, SM, e lá vai ter um tamanho. Você vai lá e altera esse tamanho. Okay? A gente vai trabalhar com o CSS dessa forma. A gente vai usar o arquivo CSS que o Bootstrap provê para a gente, mas a gente não vai ficar preso a ele. A gente pode alterar da forma que a gente quiser. A intenção do Bootstrap é acelerar o desenvolvimento. Se a gente fosse construir uma aplicação visualmente elegante, integrada com o banco de dados MySQL e PHP, a gente teria que mas investir muito tempo na criação dessa interface. E o nosso objetivo aqui não é criar interface. A interface já tem componentes prontos. Eu quero me concentrar nas funcionalidades da aplicação, que é o PHP e o MySQL. Então, por isso, a gente vai usar o Bootstrap, que é uma abstração de projeto. Então tem outras opções aqui de botão aqui, por exemplo, né, que é o estado ativo, né? Por exemplo, aqui está eu clico aqui no botão link, por exemplo, ele marca que ele ficou ativo, né? Eu clico aqui no primário, ele desmarca o link e marca que esse aqui foi ativo. Okay? Então ele troca esse status de ativo entre botão e outro, usando esse atributo aqui, ó, Role Button Area Pressed True. Então ele sabe que ou é um ou é outro. A gente vai ver mais para frente também. Então é só uma demonstração das possibilidades, né? Outra opção aqui também é a marcação de botões como se fosse um componente único. Qual que é o código que faz isso? Isso aqui, ó. Então, se eu quiser criar um formulário em que o usuário tem que marcar 3 opções, né? De 3, marcar uma. Eu posso colocar um checkbox para ele, né? Ou eu posso implementar em forma de botão. Quando ele marca uma, desmarca os outros. Por exemplo, opção aqui de componente card. Card é bastante utilizado quando a gente cria dashboards, né? Quando a gente vai
criar sites também. Então, esse aqui é o componente card. Para criar esse componente card, já é um trecho de código um pouquinho maior. O interessante não é o código HTML que você escreve, porque se você quiser esse card aqui, você vem na aplicação, no site do Bootstrap, copia esse código aqui, cola lá na sua aplicação e já está pronto. O interessante aqui é que ele traz a formatação pré-definida para todo mundo. Aqui tem outras opções de card, como imagens, grupos de listas, enfim. Okay? Agora eu quero demonstrar para vocês aqui, para finalizar, formulários e depois os menus de navegação. Formulário que é o que a gente vai usar mais, pessoal. Criar formulários elegantes. O Bootstrap já traz os componentes. Não um componente único de formulário, mas uma série de componentes que são caixas de texto, radio button, select, próprio botão que a gente já viu. Então ele tem várias opções aqui de campos de formulário. Se eu quero um campo maior, um campo normal, um campo menor, né, mais fino, select, input só de leitura. Então aqui está tudo formatado aqui para a gente. Né? Tem também esse input range aqui que eu posso usar como componente, enfim. Modal. Modal aqui a gente vai usar para poder criar a nossa tela sobre, né? Por exemplo, quando a gente clicar lá em sobre, vai ser como se acontecesse isso aqui. A gente clica em sobre e ele mostra uma telinha para a gente, uma tela modal. Nessa tela aqui, no nosso caso, vai ser só informações da aplicação, mas, por exemplo, poderia ser um formulário. Toda aplicação ter as telas abertas em forma de modal, por exemplo. É possível também. E outro recurso que a gente vai usar são as navbars. Vou usar vários, né? Mas assim, os principais são esses aqui. E deixa eu mostrar uma versão mais completa aqui. Esse está aqui. Aqui, por exemplo. Navbar com drop-down. Então aqui são as opções da nossa aplicação, né? Que a gente vai concentrar na parte de cima. E a opção de menus. E quando a gente joga isso aqui na aplicação e redimensiona a tela, ele cria, ele colapsa tudo, coloca tudo em um botão para quando eu clicar ele expandir o menu. Então ele atua de forma responsiva para todos os componentes. Então é isso, pessoal. Tem assim uma série de componentes Bootstrap. Eu aconselho vocês a usar essa aula para poder brincar com esses componentes mesmo, tá? Inclusive tem sites que você consegue implementar, abrir um código Bootstrap já pronto. Inclusive tem um link aí na referência da disciplina, que é o guia de referência Bootstrap do W3C. Você consegue abrir um código de componente já pronto, isso online, alterar e mostrar como que ele fica. Então, eu aconselho vocês a usar o conteúdo dessa aula para poder explorar todos esses componentes, pelo menos conhecer o que o Bootstrap traz de componentes, para quando você precisar criar alguma tela, você já ter ciência que aquele componente existe, que é só você procurar na documentação qual que é o código que ele usa e chamar. Na próxima aula a gente vai dar continuidade aqui e fecha o Bootstrap. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de telas feitas com Bootstrap e temas que, quando a gente trabalha com aplicações grandes, são bem úteis para a gente não ter que construir todas as telas do zero como a gente vai fazer. Apesar da gente usar o Bootstrap como acelerador, a gente vai codificar todas as telas. Mas quando você já tiver um certo conhecimento nessa ferramenta, você pode usar os temas para construir as suas aplicações, não a partir do zero. Ok? Até a próxima aula. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.